Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos ter uma conversa assim, muito especial com o nosso diretor da FIT-AEG TODF e do CIT-FAEG TODF, Luiz Gonzaga, junto com o nosso assessor jurídico, Dr. Pedro Neto. Vão falar sobre a visita que eles fizeram na sede da Ativos Rio Claro. Fique com a gente. Olá pessoal, estamos de volta com as presenças ilustres do nosso diretor regional do Sul, da FIT-AEG TODF, e secretário de Finanças do CIT-FAEG TODF, e também o assessor jurídico das entidades, o Dr. Pedro Neto. Eles recentemente fizeram uma visita na Ativos Rio Claro, e para acompanhar uma situação que foi passada pelos trabalhadores. Vamos começar com o Luiz Gonzaga. Luiz, o que foi que aconteceu? Nós estamos aqui mostrando as fotos da visita, né, do que eles foram ver lá, e eles vão contar um pouquinho mais sobre essa situação. Então, João, assim, como que é que a gente procede numa situação que a gente vivenciou agora, essa semana, né? A gente teve muitas denúncias de trabalhadores da usina lá, da Rio Claro. E aí, como que a gente trata isso? É importante também a gente passar para o trabalhador, porque houve mais de 80 denúncias, né? Especificamente sobre um setor, né? Que é o setor dos motoristas. E aí, a gente tem um procedimento, a gente pegou essas denúncias faladas pelos trabalhadores e trabalhadoras, né? Faz um resumo de tudo, né? E é importante também ressaltar que a gente preserva a entidade dos trabalhadores, tá? O sigilo. E por isso que a gente faz esse ofício, né? Inclusive, depois o Dr. Pedro Neto pode estar falando melhor. E aí faz o resumo de todas elas e passa para a empresa, através de e-mail, do jeito mais fácil possível. E já marca uma reunião para tentar entender, né, o que aconteceu, qual foi o procedimento que a empresa fez e que trouxe esses transtornos para os trabalhadores. Então, esse é o primeiro passo, né, que a gente faz. Depois, feito isso, agendado, a gente vai na unidade, né, faz a reunião com as pessoas, os diretores, os CEOs, enfim, e averigua o que acontece. Né? Havendo alguma situação porque existe também o acordo coletivo fechado com a empresa, né? Convenção e o acordo coletivo. O acordo coletivo é aquele que trata mais sindicato e empresa, benefícios. E a gente vai averiguar se houve uma quebra desse contrato de acordo coletivo ou não. E nessa situação especificamente, lá na unidade, a gente percebeu, né, doutor Pedro Neto, a gente percebeu algumas coisas que estavam erradas. Né? Estava bem errado lá, a empresa viu isso, né? E aí a gente já de imediato corrigiu o que precisava ser corrigido, né? Que era a questão de ponto de motoristas. Especificamente, existem vários municípios, uns mais distantes, e aí eles têm um procedimento lá de todos os motoristas, né, da indústria, eles têm um carro específico lá, né? E aí, quando sai 5 motoristas, 6 motoristas nessa aí, quando ele sai do município, o motorista que está dirigindo, ele tem o quê? A obrigação de bater o ponto na saída, né? E conduzir o restante dos colegas até a empresa, para que lá o restante vai bater o ponto, né? E aí haviam cortado isso, né? E aí é importante o sindicato estar inserido no acordo coletivo com a empresa, porque isso já foi problema antigamente e a gente já tinha corrigido isso. Então, assim, a empresa tem total acesso, total liberdade de conversar com o sindicato, qualquer mudança que venha fazer. E por quê? Para evitar esse tipo de situação. Porque a gente já vivenciou isso, já sabia que isso é problema. Então, assim, trouxe um transtorno muito grande, né? Nesse caso, o motorista acaba prejudicado. O que vai buscar. Sim, o que vai levar até a unidade. Né? O que vai buscar o pessoal para trazer para a unidade. Porque quando no momento que você já sai de casa
trabalhando com uma ferramenta da indústria, né, e vai levar os outros, você já está trabalhando, né? E o trabalhador, o que ele vende? Ele vende a mão de obra dele, o tempo dele, né? Então, isso foi um erro que aconteceu lá. E aí isso vem acontecendo desde janeiro, se eu não me engano, né? Houve mudanças, a gente sabe que a empresa é uma empresa boa, uma empresa que tem muitos trabalhadores lá da indústria, né? A gente sabe que hoje a gente atende 3 unidades aí no estado de Goiás, e a gente respeita muita gente. O sindicato tenta resolver muita situação no diálogo, né? Então a gente fez esse primeiro passo, né? E aí, dentro desse primeiro passo, eu acho que é importante o doutor Pedro Neto estar também colocando a questão jurídica. Doutor Pedro Neto, o que foi que vocês viram? Porque aqui a gente vê, quem vê a matéria e vê agora as fotos, que há uma certa precariedade no campo. Por exemplo, essa poeira que aparece no container lá, um container aberto, aí dá um vendaval de poeira, vamos supor que o cara está almoçando, lanchando, aí vem aquele poeirão para dentro do... Não seria o ideal alguma providência de fechar o container, melhorar essa estrutura? João, é uma ótima pergunta, até porque, né, ao primeiro olhar, a gente realmente tem algumas impressões de que isso realmente é desse jeito. Primeiro eu preciso explicar o recebimento das denúncias, para depois a gente chegar aí nessa questão do container. Nós recebemos as denúncias de 80 trabalhadores diferentes, então não eram 80 mensagens, eram 80 pessoas diferentes que nos procuraram para dirimir dúvidas e pedir esclarecimentos, até porque a entidade sindical é a entidade de luta coletiva, de representatividade e também de cobrança, de fiscalização daquilo que é pactuado. E aí nós decidimos filtrar essas mensagens, escutamos todas elas e resolvemos numa reunião rápida, ao final do dia, provocar Relações Trabalhistas e Sindicais da empresa, que hoje é o senhor Erasmo, através de um ofício. Então nós fizemos um ofício ali muito rápido, né? Até porque tudo isso precisa ser documentado, a gente precisa ter as provas de que desde o primeiro momento a gente provocou, e nós pedimos já uma reunião em 48 horas. Então isso era uma segunda-feira, já no dia seguinte nós tivemos a resposta e recebemos a confirmação dessa reunião presencial, que foi na própria unidade lá na manhã da quarta-feira. Então em 48 horas nós tivemos a resposta, e aí na parte da manhã nós tivemos reunidos pedindo esclarecimentos. Registramos em ata tudo aquilo que foi provocado, então está um documento, inclusive nós precisamos agora de um retorno da empresa para essa assinatura, né? Nós estamos fazendo agora, porque como tudo é documentado, da nossa parte e da parte deles também. Então tudo isso registrado, pedido de esclarecimentos, pedimos em loco na parte da tarde, após o almoço no refeitório, para poder entender como é que funciona. Bom, como é que funciona isso? Essa situação do container, João, ela é um ponto de apoio e não necessariamente o trabalhador fica aí, porque a função do motorista é justamente trabalhar nessa logística do escoamento. Então a máquina, a colheitadeira vem, né, tá ali o trabalhador, vai depositando aquilo num caminhão, um baú, e aí depois ele vai para um outro caminhão de baús maiores para poder agilizar essa colheita da tonelada, porque tem uma medição. E aí esse container, João, ele serve para situações mais esporádicas. Então você está vendo aí, ó, banheiro, ele tem um bebedouro de água gelada e tem isso para casa de uso de refeitório. Mas não, na maioria das vezes, eles almoçam aí nesse container. Eles almoçam no ponto de apoio. A impressão que dá é que eles ficam aí, realmente é um lugar quente. Mas nós também tivemos o retorno da empresa, fizemos essa provocação, e ótimo você ter lembrado isso, de que tem containers novos e modernos que chegaram. Então, se eu não estou enganado, já tem 3 que já vão ser utilizados agora já na próxima semana. Que a gente vê que é precário, sim, a gente nas imagens... até porque eles têm protocolos e têm NRs a cumprirem, né? Essa questão de banheiros a mínimo deslocamento, porque o motorista tem uma legislação diferenciada, né, no trabalho dele. Então tem que ter banheiros em determinadas metragens, a água tem que ser gelada. Então está substituindo por um mais moderno, mas não necessariamente ele fica aí. Quando está fazendo a colheita mesmo, o motorista não pode ficar na cabine. Então, quando você está vendo ali do lado, quando vai colocar a cana já colhida e boa parte dela já triturada para fácil armazenamento, ele tem que sair do baú do caminhão por uma questão de segurança e fica nesse lugar. Fica nesse local aí. E não necessariamente ele fica lá em cima, ele fica acompanhando mais do lado, porque tem uma norma de segurança que regulamenta isso. Agora eu não lembro o número ao certo, mas ele fica até porque é muito rápido, e nisso ele já, quando termina, que a colheitadeira a outro caminhão menor já colocou em cima, ele volta para a sua cabine para poder já ir para o pátio da indústria para colocar prosseguir o trabalho. trabalho. E
depois de tudo isso, vocês aguardam qual é o próximo passo? Bom, ótimo, João. Agora tem a devolutiva da ata, né? E agora a gente espera um prazo mínimo ali de uma certa normalização. No caso em específico, a empresa diz que reorganizou a logística de determinados motoristas, de uma demissão coletiva desses motoristas que são de um município mais distante, até porque nessa logística eles diminuíram os números de caminhões, que eu não sei se era de 42 para 36 ou 38. Isso a gente, a gente até teve uma surpresa na reunião, né, doutor? Porque a gente fez todo esse processo aí de entregar o ofício, marcar reunião, e a reunião lá, acho que é importante falar como foi a reunião, né, doutor? Tipo, o que aconteceu nesse exato momento que a gente estava representando os trabalhadores. Lá tinha os representantes da empresa, né? Enfim. E lá o que a gente discutiu? A gente colocou toda a situação para a empresa, né? Como que estava, como que chegou a esse ponto, né? Porque lá não foi só uma reclamação de ponto. Lá nós tivemos reclamações de coordenador que não estava se portando direito, né? Trazendo informações para os seus colegas, né? Uma certa desinformação por parte do coordenador, né? Que até a empresa desconhecia algumas informações de como, por exemplo, o coordenador lá em DDS, os coordenadores lá disseram que ia colocar ponto em caminhão, né? E isso não tem nada acordado com o sindicato. Eu acho que nem existe ponto em caminhão, tem como botar? Até tem, João, porque hoje você tem recursos mais modernos. Antigamente você tinha o REP, né, que era um aparelhinho que ele segurava, e hoje pela própria facial mesmo, já se utiliza. E nós temos casos até de empresas aqui que a gente já tem acordo coletivo, que usam o próprio sistema de geolocalização. Então, a partir do momento que ele entra a circunferência do ambiente da empresa, ali já é caracterizado o registro do ponto. E aí a gente notou isso, essa situação, né? E aí, para nossa surpresa, porque a gente marcou a reunião numa segunda, mandou o ofício numa segunda, na terça a gente levou um susto porque a empresa estava fazendo um remanejamento, diminuindo o quadro, porque não foi comprado os caminhões, já mandou 7 trabalhadores, né? Nesse período que estava meio delicado, mandou 7 trabalhadores e demitiu os 7, né? Mandou embora os 7, e a gente chegou na quarta para fazer a reunião já com uma pressão dos trabalhadores. Para aí, a gente procura o sindicato para fazer uma denúncia, né? E aí, de repente, começa a mandar os trabalhadores embora, né? Então, isso realmente, por mais que da parte da empresa tenha uma explicação, dizendo que ela estava fazendo redução, mas no momento foi uma coisa, assim, para nós, sindicato, e com o trabalhador, ficou uma coisa muito, muito difícil, né? Porque como que você explica, depois de tantas denúncias, e ainda a empresa ainda colocou que ia mandar mais gente, o total seria 13 trabalhadores embora. Dessa unidade, né? Desta unidade. Né? Então, assim, a gente ficou numa saia justa, porque a gente sempre tendo o diálogo com a empresa, e aí, numa situação dessa, a gente teve uma situação de remanejamento, de mandar pessoas embora e tal. Então, é uma coisa complicada. O que de imediato nessa empresa, nessa reunião, a gente pediu? A recontratação desses trabalhadores, né? Já houve uma negativa em dessa nova logística de novos caminhões, né? Outra coisa, o sindicato agora, até o doutor pode explicar melhor, da mesma forma, porque a empresa tem setores lá de denúncia, né? O sindicato também pode usar esses setores aí para fazer essas denúncias, às vezes, porque a gente sabe que o trabalhador ele tem muito receio desses setores, por mais seja confiável e tal, mas o trabalhador tem medo de fazer essa denúncia na empresa. Por vários motivos que a gente sabe, né? Visto as 7 demissões. Por vários motivos. O sindicato também, nessa reunião, já ficou responsável de fazer, já está montando as denúncias, vai fazer no setor lá, né? E também ficou, no dia, a gente fez uma reunião com o setor, né? Aproveitou o DDS lá, com os motoristas, esclareceu, já os motoristas agradeceram o sindicato, já foi resolvido mudou muito a situação que estava errada, né, de imediato. Então, assim, e aí a gente, ou seja, a gente vai tendo que tomar providências com a empresa, né, para tentar corrigir essa situação. Doutor Pedro Neto, legalmente tem como voltar atrás dessas demissões? Porque elas foram, no mínimo, suspeitas. Sim. Então, a gente precisa lembrar
que quando a gente é contratado como pessoa física, né, ou como nesse caso aqui, a empresa tem a liberalidade de rescindir contratos. É claro que há situações em que te garantem estabilidade de emprego, o que não é o caso. Ela tem essa opção realmente de dizer que ela por conta da logística nova, que ela se reorganizou, ela não é possível a readmissão. Né? Até o momento nós não conseguimos identificar situações que trazem essa garantia de emprego, mas em virtude de ser uma demissão coletiva, nós também propomos uma situação tanto de readmissão, mas também de um acordo entre as partes. Porque do mesmo jeito que a empresa tem essa liberalidade, eu não quero mais trabalhar para você, a pessoa física também pode virar para o empregador e falar, olha, eu também não quero mais. Né? Isso é uma livre iniciativa de ambas as partes. Então, nós estamos tentando achar uma saída, né? A que a gente está tentando ver melhor é essa questão da possibilidade de um acordo por demissão coletiva, porque são 13 dessa unidade, mas tem outras duas também, que não é o caso de Goiás, mas parece que vão entrar nessa situação de uma nova logística. Claro que a gente tenta resguardar sempre o melhor direito do trabalhador, né, até para ele poder se organizar, porque tem relato de trabalhador que tinha sido contratado há um mês. Nesse um mês, às vezes a pessoa deixou outro posto de trabalho, ou às vezes ela mudou, ou às vezes ela organizou a vida da família, e aí? Eu tinha uma promessa de um trabalho, né? Eu deixei às vezes uma situação para poder assumir esse posto de trabalho. Então será que a empresa não tem que ter a sensibilidade de deixar a vida dessa pessoa organizada, porque ela deixou algo para poder prestar um serviço para você, né? Até porque também eu vejo, assim como o público deve estar vendo, a credibilidade da empresa vai para o saco, vai para o lixo. Porque numa situação dessa, em meio a uma denúncia de 80 pessoas, aí do nada vamos remanejar e manda mais de uma dezena embora, né? É um negócio meio... É um momento delicado, difícil de entender. E assim... Mesmo que seja a razão, mas é difícil de entender. O que o sindicato, né, tem a obrigação nossa aqui, a gente está fazendo, a gente vai acompanhar, a gente pediu para a empresa o nome desses 13 trabalhadores e contato deles, e vamos acompanhar como é que está sendo essa demissão, como é que vai ser feito o acerto deles. Então, essa é a nossa obrigação, né, de dar esse suporte aí. A gente sabe que existe advogado em todo canto, mas o sindicato tem uma assessoria jurídica hoje bem assessorada, doutor Periné, doutora Soraya, doutor Pablo, doutora Cris, né, doutora Débora. Então a nossa obrigação, nosso dever de casa vai ser que acompanhar esse acerto dos trabalhadores, para que eles não sejam, né, lesados nesse sentido. Essa é uma das nossas obrigações, né, doutor Periné? A instituição está à disposição para acompanhar da melhor forma possível, sempre vendo que a legislação está sendo obedecida, mas ele também é um instrumento coletivo de trabalho, que é o acordo coletivo. Até porque uma das coisas que a gente tem esclarecido à base, a toda a categoria, é que o instrumento coletivo ele é um contrato. E lá também tem multa por descumprimento das partes. O caso do acordo coletivo com a empresa Atmos, ela está lá prevista uma cláusula de descumprimento. Então, eu estou fazendo a minha parte. Então, mesmo ali no extra contratual, será que eu preciso ver tudo isso? Eu preciso ver se tudo foi obedecido. Então, a gente sempre espera continuar recebendo essas denúncias aqui, esses pedidos de orientação, de esclarecimento de dúvidas, até porque uma empresa como essa, ela tem seu compliance e ela nos esclareceu que essas denúncias são apuradas por uma empresa que não está dentro da Atmos, né? Então ela garantiu idoneidade na apuração. E também nós temos os órgãos, né? Tanto a entidade sindical que representa os trabalhadores de forma coletiva, mas nós temos aí o Ministério do Trabalho e Emprego, né? Através de seus auditores fiscais. Nós temos a instituição que é o Ministério Público do Trabalho, que é a instituição dentro do Poder Judiciário que fiscaliza, né, o cumprimento do direito coletivo do trabalho. Então você vê que o trabalhador está amparado por várias instituições, que começa aqui na entidade sindical. E o sindicato, lembrando que ele não é só para negociar o acordo coletivo, mas ele é uma situação que a gente fiscaliza. Aí, ó, a gente está em campo, a gente vai a campo. E pode ter certeza que essa empresa aqui, ela está no nosso radar. Essa foto mesmo, até eu colocar uma situação assim, que parece engraçada, a gente está com a mão até para ver se a água estava gelada.
A gente viu isso, assim, porque até isso a gente apurou. Será que o ambiente está realmente, será que a água que eu tomo é potável, será que ela é gelada, né? Então, a gente entrou dentro dos banheiros, chegou até a usar, para ver realmente se isso está condizente com as normas funcionando. Embora a imagem seja, né, precaríssima. Mas já que estão trocando, é aguardar. Fiscalizamos os EPIs, né? A gente viu realmente se a gente chegou. A gente também precisou usar troca de motorista no campo, né? Participamos então, assim, de DDS, acho que vai passar uma foto aí que a gente participou do próprio DDS, esclareceu o nosso motivo da visita, né? Mas o sindicato não vai parar aqui, viu? A gente vai continuar e temos aí os nossos deveres de casa, principalmente nessa indústria e nas demais, né? O sindicato tá atento a todo tipo de denúncia do trabalhador. A gente vai responder à altura sempre que for preciso, porque a gente sabe que a gente tem que o quê? Responsabilidade com os nossos trabalhadores. Neto, o que você diria para o trabalhador, principalmente da Atios? Olha, João, eu acho que o trabalhador precisa continuar acreditando na forma coletiva de se resolver as situações, né? A gente sabe que dentro no mundo do capitalismo, a gente tem grande dificuldade de resolver as coisas de forma individualizada. E seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente da própria vida, resolver as coisas de forma coletiva, unidos, te garante muito mais possibilidade de resolver as situações que começam, às vezes, em instituições simples, né? que é uma instituição sindical. Então, eu acho que vale muito a pena acreditar que, de forma coletiva, a gente tem mais possibilidade de resolver as situações do mundo, as dificuldades que começam pequenas e que, às vezes, podem virar problemas grandes que deveriam ter sido evitados se a gente tivesse mais união, mais coesão, mais unidade, mais estudo em conjunto. Um dos motivos que eu vejo da importância, viu, companheiro, do sindicato é exatamente essa. A pessoa às vezes denuncia, se for individualmente, para a empresa terceirizada que for, quando ela faz a denúncia, ela fica avisada. E quando faz isso através do sindicato, coletivamente, essa figura já desaparece. A questão já fica um pouco maior, vai para um nível um pouco maior, porque vai ao nível jurídico, ao nível social. Então, é importante, acima de tudo, que se denuncie, não só a questão da Atios, mas em outras indústrias, outras empresas, denuncie para o seu sindicato. É para isso que o sindicato existe. João, e para concluir, muitas das vezes os grandes gestores das empresas, eles deixam, é uma coisa que eu falo muito com o Luiz nas viagens, em visitas que a gente faz a várias empresas aqui, a gente tem o diversos Goiás, fora outras indústrias que a gente visita, que problemas que começaram pequeno, e que às vezes os gestores de deixarem de ir, às vezes garantirem só com reuniões que são relatadas no corporativo e deixarem de ir conversar com os trabalhadores na base, se surpreendem com problemas que se tornaram grandes e que às vezes viram grandes problemas com perdas financeiras para esses grupos. A gente sabe que essas empresas têm investidores, elas têm um papel social e econômico muito grande na economia do país e na economia mundial, né? Ainda mais numa época de início de energia limpa, que é o caso do álcool, né? Mais limpa e menos poluente. Então, é um recado até que a gente faz para o corporativo, né? Visite as outras áreas da empresa, saiam mais do seu corporativo, das suas reuniões, para poder entender o que está acontecendo, de problemas que poderiam ser evitados, e também aproveitem essa boa relação das entidades sindicais, escutem mais, porque é o filtro que se recebe dos trabalhadores, que às vezes não se sentem confortáveis de falar aquilo pessoalmente para você. Não vai falar com o patrão, né? Sim, e aproveitando o gancho do Dr. Neto, hoje o sindicato CIT-FAEG, a gente tem hoje mais de 97% de aprovação dos trabalhadores. Hoje nós estamos inseridos na base, né? Então, assim, por nós ser trabalhadores, nós temos informações, nós participamos, nós negociamos. Então, assim, muitas das vezes, se a usina, né, as usinas, conversar com o sindicato, vai ter um erro menor, né? Então, por quê? Porque nós estamos sabendo de todos os problemas hoje, né? Então, o sindicato hoje, ele está bem inserido hoje na base. Então, assim, fica o recado do trabalhador aqui, a gente agradece sempre essa confiança, tá? E a gente sempre vai resolver da melhor forma possível as situações. Muito obrigado por mais esse programa, viu, Luiz Gonzaga, Dr. Pedro Neto. E você, trabalhador, fica atento,
fale, entre em contato, seja mais próximo do sindicato, que representa a sua categoria e principalmente você no seu local de trabalho. Muito obrigado, até a próxima.